Hoje temos o privilégio de receber na nossa empresa a contadora Grace. É uma contadora aqui da cidade de Rio Negro, região metropolitana de Curitiba. Uma contadora com muitos e muitos anos de experiência, casa cheia. Então, Grace, para nós é um privilégio tê-la aqui. Seja bem-vinda, que o grande Deus abençoe a tua pessoa e a mim também. Obrigada, Dr. João. É um prazer também estar aqui, ter sido convidada, né, para a gente conversar um pouco. Imagina, de privilégio assuntos nosso. tão importantes. Fiquei bem feliz, um pouco preocupada, né, porque conversar com um doutor Grace, à sua altura. o conhecimento compartilhado, ele acrescenta aos dois. Com Gratidão certeza. pelas palavras. Com certeza. Grace, o que eu pensei de nós abordarmos hoje? A colega sabe, tua experiência como contadora, que os nossos empresários e as nossas empresas, diante do atual momento, vamos assim dizer, tem um turbilhão de coisas com eles, ou com elas, eles são empresários ou empresa. Aí eu queria fazer uma abordagem contigo assim. Grace, veja bem, nós temos um momento tributário, um momento econômico, nós temos assim um custo de dinheiro hoje, uma complexidade regulatória enorme, essa transformação digital, por exemplo, a escassez de talento, que é uma coisa assim que assola os mundos, e claro, comportamento de mercado, concorrência, custo do próprio dinheiro. E aí a grande situação é a seguinte, eu te pergunto, na tua visão, o que a colega tem feito neste momento? O que a Santos Contabilidade tem feito para que esse contexto todo seja amenizado ou melhorado para o teu cliente? Bom, doutor João, são muitas coisas. Que bom, muitas que bom. coisas. Realmente, a gente está vivendo um momento impressionante, né, de mudança. Na verdade, estamos nos preparando já há muito tempo para essas mudanças. Que bom, parabéns. E o que eu penso, e é algo, uma atitude que nós tomamos lá no escritório, é que nós, como empresários, contábeis, nós não somos só contadores, nós também somos empresários. que bom, parabéns. Então, nós fomos em busca de mais conhecimento, nós fomos em busca de ferramentas para trazer para os empresários. Que bom. Então, nós tivemos que sair da nossa zona de conforto para poder entender o que está acontecendo e como nós podemos ajudá-los, né? Eu entendo isso, que o nosso papel é buscar informações, buscar conhecimento para trazer principalmente para o nosso público, que são os clientes, né? As Que bom. empresas. Parabéns. Grace, veja bem, Rio Negro, uma cidade metropolitana, mas sabe que a gente tem hoje os meios de comunicações acabam aproximando os longínquos. Eu pergunto, o que de maneira específica a Santos Contabilidade vem implementando como melhorias para levar essas coisas todas melhores aos seus clientes? Bom, tem muita coisa envolvida, né? Mas o ano que passou foi um ano assim de muita expansão em todos os sentidos, né? Físico, intelectual. Nós mudamos de espaço, nós fomos para um espaço maior porque foi necessário não só para os clientes, para os funcionários. Então a gente primeiro organizou a nossa casa, né? Fomos para um lugar maior, levamos os funcionários para um ambiente melhor. Nós estamos em busca de muita tecnologia, então a gente precisou implantar um divisor. Sim, sistemas. Hoje tudo é sistemas, e não é um só, é o próprio sistema de um setor que a gente tem que estar mudando, tem que estar inovando, e tem muita coisa no mercado, então tem que analisar bem o que fazer, mas muita tecnologia, a gente investiu bastante, ainda não chegamos no que a gente quer mais, mas muita tecnologia, isso a gente tem feito. E cursos dos próprios contadores. Preparando, digamos assim, o grupo como um todo. Isso, saindo da cidade, indo para fora presencialmente, né? Não só cursos online que também temos feito. Que também ajuda, que também contribui. Mas fizemos, tomamos essa atitude de sair, sabe?
principalmente conversando com colegas de outras regiões, outros estados, trocando ideias. Isso amplia muito, Que bom. E são algumas das coisas que a gente começou a fazer. Grace, eu estava aqui pensando com os meus botões, o que a colega tem abordado com o teu grupo de clientes num conceito organizacional para melhorar o material contábil. Porque a colega sabe, tanto quanto eu, mas de repente os nossos espectadores não têm esse conhecimento, que a qualidade do material contábil faz todo um diferencial. E aí vem a grande abordagem. O que a colega, ou como que a colega tem feito essa abordagem, esse aconselhamento para os teus clientes para melhorar a qualidade do material contábil que vem para registro? Bom, uma das coisas que eu tenho feito, que eu acredito muito, é no corpo a corpo. Eu tenho trazido os clientes, muita reunião, a gente tem feito muita reunião e eu tento fazer eles entender a importância e explicar o resultado que eles podem ter se eles tiverem essas ferramentas, se eles tiverem os documentos à mão. E tem muita coisa que os clientes precisam e se sentem às vezes perdidos, né? Não imaginavam que o contador poderia ajudá-los. Então eu tenho feito muito isso, muitas reuniões, a gente traz eles mesmo para o escritório, visitas às vezes em loco mesmo, vamos até as empresas e dessa forma a gente vai orientando. Mensagens, inclusive, através dos sistemas que nós temos, né, que nós implantamos. Canais de comunicação. Canais de comunicação. Então, a gente usa também para poder orientar. E muitas outras coisas. As lives, podcasts, né, eles têm tido acesso. Então, isso faz uma diferença. Bacana. Bom, eu estava analisando os problemas, os porquês do mundo contábil como um todo. Eu queria que a colega, se pudesse me dizer o seguinte: quais são os principais benefícios que essa boa organização documental que venha para a contabilidade resulta como resposta da contabilidade para a empresa? Então, assim, a empresa traz uma boa documentação. Ok, aí vem o X da minha preocupação e a minha pergunta. O que essa boa documentação gera como consequência, como resposta para a empresa? Nossa, muitas coisas. Exemplo. Pode evitar até penalidades em ações trabalhistas, por exemplo. Né? Uma empresa organizada que nos reporta a documentação em dia, é possível a gente manter um acerto correto, por exemplo, dos funcionários. Né? Numa ação trabalhista é isso que é pedido. Se pede lá a comprovação documental. Então, às vezes, uma coisa simples, uma ficha de IPI, né, que não foi preenchida, ou que não foi entregue à contabilidade, um exame admissional. Então, coisas simples que podem evitar problemas lá na frente. E outros exemplos, questão financeiramente falando. Né? Então, hoje existem arquivos que nós temos acesso, com certeza, podemos acessar sem o cliente nos enviar, mas ainda existem documentos que nós não conseguimos acessar. Por exemplo, notas fiscais de serviço. Não são todas as prefeituras que dão acesso de forma automática para poder trazer né, os XMLs. De notas de serviço não são todas, são só algumas, principalmente em cidades maiores, nas cidades pequenas não. Então, às vezes esse cliente, por não ter um controle interno seu, né, não envia lá um documento. Estou dando um exemplo de algo que aconteceu. Perfeito. Então, aí o cliente não mandou todas as notas lá que eram necessárias e aí o setor contábil, né, o contábil é o último setor onde finaliza o ciclo, identificou lá um pagamento e não tinha nota. Aí já acionou o setor fiscal viu que tinha que ter uma nota, entramos em contato com o cliente. Cliente, essa nota não está vindo, mas é um valor considerável. Aí a cliente, tá, verdade, realmente, está aqui no meu e-mail, não mandei para vocês, estou mandando agora. Mandou. Quando chegou a nota para nós pudemos identificar que
o fornecedor estava emitindo a nota de forma errada, retendo o imposto a mais do que deveria, porque tinha uma informação errada que a empresa estava num regime e na verdade estava em outro. Isso é um valor que era uma nota, mas eram várias durante o mês. Então, com isso a gente conseguiu identificar que tinha um valor que estava saindo do caixa da empresa sem necessidade. Não era necessário. A boa contabilidade gera lucro e joga dinheiro nos caixas das empresas. Isso foi algo que eu abordei com o cliente na época e falei, olha a importância de você me enviar toda a documentação. Porque não há como eu saber sem ter o documento em mãos. Né? Perfeito. Então são situações assim, é um exemplo. Vivências do dia a dia. Faz diferença. Dá diferença no bolso do cliente, do empresário. Grace, eu quando escrevi aquele meu livro Empresas em Números, eu analisei várias empresas e eu confesso para a colega que eu passei a conhecer N empresários. E lá, uma das coisas que me preocupou foi a falta de conhecimento por parte dos empresários, desde conhecimento básico até a própria gestão. Aí vem a minha preocupação e a minha abordagem como pergunta. Como que os empresários, na visão da colega, estão hoje, 2025, com todo esse movimento de informação na era das tecnologias, interpretando as informações contábeis? Olha, eu vou ser bem sincera, estão bem longe da interpretação correta. Bem longe? Bem longe. Bem longe? Bem longe. Pois é. Se nós formos nos ater ao grande número de empresas hoje que tem no Brasil, que são micro, empresas de pequeno porte, MEIs, a maioria dos empresários, eles não têm noção do que a contabilidade, por que existe a contabilidade. Para ter uma ideia hoje, se você perguntar para um empresário por que ele paga o contador, ele vai dizer que ele paga para gerar folha de pagamento, para gerar um imposto, para fazer registro de funcionário. Perfeito. Para isso, ele vai imaginar só para isso. Só para isso. Coisa pouca, vamos dispensar os contadores então. A última coisa que ele imagina é que o contador foi contratado para fazer contabilidade. Aliás, se você falar para ele o que é um razão, um diário, a grande maioria não vai saber. Os nossos clientes vão saber, porque nós temos essa política. Você tem essa abordagem para eles? Temos. Para eles, aliás. Temos sim. Eles sabem que tem, que existe, que tem uma contabilidade. Inclusive agora a gente tem uma outra forma de trabalho e a gente está muito próximo do cliente na questão no controle financeiro, está todo ligado, né? Mas a maioria não tem noção. Vou dar um exemplo clássico, né? O cliente, a média empresa, a pequena empresa que entra numa licitação, uma das exigências hoje de uma licitação normalmente são os índices. Sim, claro. Os índices contábeis. Sim. A gente faz, emite, né, o documento e tal, muitos não sabem para que é aquilo, qual o sentido. Ou para que serve. Para que é o serviço, para que serve. Só que tem um detalhe, se ele não tiver um índice, que seja um índice lá maior, muitas licitações é assim, né? Claro, maior, tem exigência X lá, né? Maior ou igual a 1 lá no índice de liquidez da empresa, não vai poder participar. E aí muitos se surpreendem, né? Você vem com o balanço. Eu não posso por quê? Não pode porque o teu índice está em zero. Zero, menos, uma péssima contabilidade. Menos tal. Mas como assim menos? Não, daí aí você vai explicar para ele o que significa isso. O que isso representa? Ele está lá com um passivo absurdo, né? Ele não tem condições de arcar com as contas. Só que ele não entende, porque na cabeça dele a empresa está tendo lucro, está tendo, é viável. Está tendo lucro, é viável. Mas contabilmente, não. Então muitos se surpreendem com essa questão. Com essa exigência e a informação da própria empresa que Exatamente. Tá aí o que? Que loucura. Contabilidade, né? Tá. Bom, falando num problema crucial, vamos complicar essa situação. A colega me disse que os empresários, na verdade, não estão conseguindo fazer uma abordagem analítica das informações contábeis. E aí agora vem a minha preocupação. Na tua visão, como que os empresários então estão acompanhando as informações contábeis? Uma coisa é analisar balanço, resultado, DRE, assim por diante. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é essa abordagem. Então, se eles não conseguem entender a coisa técnica, aí vem a minha pergunta à colega. Então, como é que
eles estão acompanhando? Se é que estão. Estão acompanhando? Não. Não estão acompanhando? Não. A grande maioria não acompanha o seu controle contábil. Nossa. Eles acreditam assim, que o acompanhar o controle contábil é os impostos, né? Acompanhando ali o que tem de impostos. Perfeito. Muitos empresários estão endividados, então eles acreditam que acompanhando a dívida e como ela está ali... Acompanhando a dívida. A dívida. Ele não quer saber da consequência da dívida, onde é que está nascendo a dívida. Exatamente. Meu Deus, a contabilidade poderia dizer cada centavo Exatamente. da dívida, da origem da dívida, dos porquês. E mostrando o porquê que aquela dívida existe, né? O porquê que está ali. Mas eles acreditam assim, que o controle contábil vai estar no controle das dívidas, ou talvez no controle dos registros dos funcionários, ou algo assim. Mas o controle, a maioria não entende que o controle contábil está relacionado ao controle gerencial dele, controle financeiro dele. Então a minha pesquisa, mais uma vez, fecha e eu digo assim, amém. Com certeza. Você viu que linha perigosa que nós estamos hoje no mundo empresarial? Bem perigoso. Nossa, uma situação a ser gritada. Grace, a colega sabe, nos conhecemos há muitos e muitos anos, que eu falo em lucro todo santo dia. Aí vem a minha preocupação e a minha pergunta. Quais as medidas que, ao teu ponto de vista, como contadora, com essa abordagem, conhecendo a contabilidade, o empresário, esse mundo do negócio, o mundo dos negócios como um todo, então quais as medidas que as empresas devem implementar para que elas possam obter mais lucros com a contabilidade? Veja bem, lá no Parque Fabril, no chão da fábrica, se ganha dinheiro, no chão do negócio. Mas agora eu quero jogar para dentro da contabilidade, que é o teu métier, é o teu... Aí vem a pergunta, como é que o empresário consegue ganhar dinheiro com a contabilidade se fizer a coisa certa? Bom, minha opinião, que a primeira coisa, ele tem que ser... tem que ter o contador muito ao lado dele. Ele tem que confiar se aproximar do contador. Muito. O contador tem que estar na mesa de decisões com esse empresário. Na mesa de decisões? Ele tem que estar ajudando. Cara, essa frase bateu. Bingo. Eu adoro essas frases que... Porque o que acontece? O cliente toma decisões, depois ele vem contar para o contador, né? Ele já adquiriu um empréstimo, um financiamento, ele já decidiu participar de uma licitação, ele decide antes. E depois consulta. Ele dá algum problema e ele chama o contador para resolver. O correto seria antes. O contador tem esse papel de ajudar o cliente a tomar decisões. Então, é ele que vai orientar. O contador é o médico das empresas. Amém. Adorei essa frase. É o contador que vai ajudar. Se o contador não souber quais são as dores, quais são os problemas que a empresa está enfrentando, como que ele vai ajudar? Ele precisa estar perto, ele precisa estar atento. Então, e o contador tem esse papel de ajudar nas dores do cliente. A dor do cliente, qual é essa dor? Eu só vou saber se eu estiver perto do cliente da empresa, se eu conhecer a minha empresa. E a Santos Contabilidade está fazendo exatamente isso? Há muito tempo. Parabéns, Grace. Há muito tempo, Dr. João. Eu conheço muitos contadores e confesso que você me surpreende com as respostas. Sim. Parabéns. Obrigada. Uma abordagem show. Porque sabe qual é o nosso problema, Grace? Saindo um pouco fora da pergunta formal, eu estou vendo profissionais que estão preocupados com o pagamento, mas não com o problema. E agora a colega me traz uma preocupação bem clara, bem nítida do problema. E principalmente a preocupação em solucioná-lo. Isso é muito importante. Interessantíssimo. Bom, Grace, as tuas respostas me levam a uma dúvida bem interessante, que é assim. Me pareceu que a colega disse que o empresário está pensando que a contabilidade é feita na empresa. Perdão, que a contabilidade é feita nos escritórios. O que a colega sabe que não é verdade. A contabilidade é feita a cada dia, a cada negócio que ocorre dentro da empresa. E aí vem a minha pergunta. Quais são os principais erros nas elaborações da documentação contábil dentro das empresas?
Bom, a falta de organização dentro da empresa vai refletir na contabilidade diretamente. Então, eu vou receber informações, muitas vezes, elas já são atrasadas, né? Porque a contabilidade, ela já trabalha, a gente contabiliza o passado. Então, é sempre o mês que passou que eu vou contabilizar. Ou depois. Já está atrasado. Agora, se essa informação chega ainda mais atrasada, por 2, 3 meses, perfeito, é pior ainda. E claro, o principal é a transparência. Se o contador não tiver exatamente o que está acontecendo na empresa, ele não vai ter como ajudar essa empresa. Então, se eu não souber o que realmente a empresa está operando, o que ela tem de financiamento, o que ela tem de consórcio, o que ela realmente tem de folha de pagamento, eu não vou conseguir contabilizar da forma certa, jamais. Então, é importantíssimo que essa empresa repasse as informações de forma clara para a contabilidade, organizada. Senão todo mundo vai ter prejuízo, né? O que eu imagino, até uma pergunta que o doutor fez anterior, não sei se era isso que eu tinha pensado, mas é uma coisa que me veio à mente, que a empresa, o empresário, ele precisa ser um empresário de verdade. Então, parar de brincar com a empresa. Então, muitos empresários, quando eles mandam uma informação para a contabilidade furada pela metade, eles não estão enganando o contador ou o fisco. Eles estão enganando a eles mesmos. Porque a empresa é deles. O propósito de vida, porque uma empresa é um propósito de vida. Exatamente. Abre aspas, é um filho. Só que um filho comercial. Que não está sendo bem cuidado. Uma filha comercial. Vai crescer saudavelmente, né? Então, quando ele faz isso, ele está brincando de ser empresário. E aí o resultado não vai vir. Não vai. Se ele não assumir essa posição. Minha empresa, meu negócio, meu sonho, meu objetivo. Né? Levanta todo dia para aquilo. Todo dia ele levanta, ele deixa os filhos em casa, ele vai... E ele está brincando de ser empresário, não enfrenta a realidade. Né? Uma coisa que eu sempre cito, algumas empresas vivem dos impostos. Eles acham que estão tendo um lucro, mas não estão, eles estão vivendo dos impostos. Vivem dos impostos. Vivem dos impostos, porque estão com os impostos atrasados. Acredito que é esse valor que está sobrando e não está sobrando. Uma empresa saudável, ela tem que ter condição de pagar os impostos tributária e ter o seu lucro. Se não está sobrando, afinal de contas. Exatamente. É regra. É regra. Então, isso é brincar sem empresário. Meu Deus, tá. O que, ao olhar da colega, as empresas devem fazer diariamente, então, para melhorar a qualidade dessas informações fiscais que estão sendo enviadas para a contabilidade? Então, vamos criar um passo a passo diário. O que essas empresas deviam fazer, então, para que essa coisa toda pudesse ser melhorada? Bom, primeiro, levar a sério, né? O que tem que ser feito. Fazer o dever de casa. Fazer o dever de casa. Esse controle tem que existir, tem que ser diário, semanal, cada um vai sentir a sua realidade. Nós podemos ter um sistema, um sistema. É difícil o empresário conseguir controlar apenas no papel ou na memória tudo. Alguns até são surpreendentes. Né? Eu tenho clientes que fazem uma mágica, eu acho incrível. Criam controles e conseguem, até com Excel, eles fazer quase que fazem um controle que uma pequena contabilidade deles. Isso, assim. Tem um controle ali perfeito. Mas o sistema, ele vai te dar a chance de crescimento. De dados, exatamente, comparação de informações. Períodos, produtos. Então o sistema é uma coisa extremamente barata. Hoje tem sistemas bem em conta, simples de trabalho. Então o sistema é algo que pode ajudar muito. Eu fico impressionada, sabe, Dr. João? Eu tenho clientes, clientes assim, extremamente pequenos comparados com outros. Com outros gigantes. Mas mesmo pequenos, eles têm uma preocupação em separar o que é físico, o que é jurídico. Olha que maravilha. Tem o seu controlinho de caixa, sabe exatamente o que gastou com o mercado, o que gastou com a empresa. Praticamente dá uma aula, daria uma aula para muito empresário.
E tem alguns, inclusive, que eu tenho conversado e a gente tem trabalhado com essa questão do sistema. E eles têm aceitado super bem. Claro que a empresa vai aumentando, a empresa médio porte tem plena condição de ter um sistema. Só que eu vejo muitas empresas no tamanho médio porte, não são pequenas, não são grandes, que tem sistema. Perfeito. Mas o empresário não tem nem noção do que é aquele sistema. Eles têm um sistema que emite nota, que faz controle de fluxo de caixa, que emite controle de estoque, custo, mas eles não usam nada. Eles não usam porque eles não têm a noção da importância de como aquilo poderia ajudar eles, né? Trazer uma informação em tempo real. Só que eles precisam de conhecimento. Então, isso precisam e muito, mas muito mesmo. Tanto que hoje, dentro do escritório, a gente já começou a oferecer para o cliente essa parte do controle financeiro, para que muitos aprendam a fazer e depois possam caminhar sozinhos. Então hoje dentro do escritório a gente tem o BPO financeiro. Perfeito. É um outro serviço, um outro pacote de serviços que a gente oferece. Sai muito mais em conta do que esse cliente contratar um funcionário. Hoje, se for contratar um funcionário para cuidar do financeiro dele, ele vai gastar ali em torno, no mínimo, uns 2.000, 2.500. De salário, aí mais férias, décimo, contando tudo já. Uns 2.000. Então, salário básico, digamos assim. Então, o que a gente criou dentro do escritório? A gente tem o BPO financeiro, que nós fazemos esse controle para ele. Ele vai pagar 30% talvez do que pagaria um funcionário e vai ter uma resposta qualificada. Isso. Que bom. Muitos não querem ter esse trabalho. Devia ser obrigatório, sabia? Devia ser obrigatório. Olha, porque precisa, né? Lhe ouvindo agora, eu já chego à conclusão que tem que fazer uma aula de empresário nesse país. Tem que criar escola de negócio nesse país. E são coisas simples, básicas, mas que tem que ter. Então, eu acredito nisso. Um controle diário, um sistema, uma conscientização do que está envolvido. Porque é impressionante. Você tem clientes que têm um giro mensal de 500, 800 mil reais na sua conta, mas eles não sabem separar o que é contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, eles não sabem. Então, isso é sério? Nossa, é muito sério. É bem sério. Muito sério. Então, é uma coisa que nós entendemos que o contador tem que dar esse suporte sim. Hoje a gente tem que dar esse suporte para o cliente, para que ele possa trazer informações concretas para a contabilidade. Né? Que é uma informação que vai chegar para o fisco. Parabéns no diferencial da Santos Contabilidade. Exatamente. Parabéns mesmo. Obrigada. Mas agora me veio uma dúvida, eu estava ouvindo as tuas colocações, eu estava pensando aqui com meus botões. O que eu estava pensando? A colega concorda comigo que a contabilidade devesse criar cursos e trazer os seus clientes para frequentar esses cursos? Concordo. E agora vamos complicar essa minha colocação? Eu quase que estou pensando que esses cursos devessem ser obrigatórios, sabia? Porque, veja bem, nós estamos, me parece que essa é a 10ª pergunta que eu lhe fiz, e eu estou vendo assim que as coisas estão se repetindo. E entre estas coisas todas, claro, comprometimento, N situações, mas o conhecimento dos porquês do não, eles são de uma expressão assim gritante. Cursos em ser povo. Sim, com certeza. Bom, Grace, o que a colega poderia esclarecer os empresários que estão nos assistindo de que misturar finanças pessoais e finanças empresariais gera problemas? Poderia fazer uma abordagem dizendo os porquês que essa coisa toda gera problema para a empresa ou para as empresas? Muito. Vai gerar, principalmente para o empresário, pode gerar problemas até com o fisco, né, hoje. Porque se você mistura a pessoa física com a pessoa jurídica, você não tem como, novamente não tem como controlar. E eu vejo isso em clientes que passaram por essa readequação, né, de separar o que era da pessoa física para a pessoa jurídica. O próprio cliente sente essa necessidade, porque ele não, se ele estiver misturando as duas coisas, ele nunca vai saber o real custo dele dentro da empresa, o que realmente custa aquele produto,
qual é o lucro que ele está tendo. Qual é a sobra, o resultado? Ele não, O puro que fica? não vai entender nunca. Nunca. Se ele estiver misturando as duas Se estiver coisas. misturando, não consegue tirar depois. Não. É quase colocar café, leite e adoçar. Não tem como ter uma informação. E muito menos ele vai poder tomar uma decisão. Né? Se ele vai investir na empresa ou não. E eu vejo que quando o cliente, a pessoa física, faz essa mistura da pessoa jurídica e da pessoa física, a bagunça é tão grande que o próprio negócio dele é assim. Ele bagunça tudo, ele não consegue separar. E essa é uma cultura que começa a permear todo mundo dentro da empresa. O empresário mistura, aí ele já tem lá quem auxilia ele, que é a esposa também já mistura tudo, porque ela faz os pagamentos e tal. De repente o funcionário, a empresa já está emprestando dinheiro para o funcionário, já está descontando no pagamento. E aí vem aquele cliente que vem, também já não paga de uma forma. Então, veja, é uma cultura que vai pegando todo mundo dentro da empresa. Então, se você não se posiciona como empresário da forma correta, começa lá na ponta. Né? Então, se eu não separo as coisas, lá embaixo também não tem como. Não tem como separar. Não tem. Vira tudo uma desordem. Tá. Grace, veja bem. Essas abordagens me levam a uma pergunta bem fora do contexto e talvez voltando ao que lá atrás eu já tinha te perguntado. Que conselho você daria em termos de inovações tecnológicas para as empresas hoje que não têm sistemas, que estão, digamos assim, ainda desatualizadas, para que façam essa coisa o mais rápido possível? Como é que você faria essa abordagem? Que conselho você passaria para o nosso telespectador em termos de inovação tecnológica? Tá. Nós teríamos várias opções de inovações tecnológicas, né? A gente poderia trabalhar com um sistema financeiro, né, que controlasse lá, tem sistemas maravilhosos hoje. E ele poderia também, muitos precisam transformar a sua própria empresa, os seus produtos, o seu controle de uma forma mais tecnológica, eficiente, controle de estoque. Tudo isso é o passo que nós damos quando nós pegamos uma empresa, né? Quando chega um cliente novo para nós, a gente faz as primeiras reuniões de board para conhecer, né, o cliente, e aí a gente vai identificando um sistema financeiro bom, um sistema de controle de estoques. Isso faz uma diferença muito grande. Muitos clientes nem sabem o que tem de estoque, o que entrou, o que saiu, por quanto está saindo, quanto está entrando. Um simples controle de ponto dos funcionários. Coisas básicas, digamos assim, melhoraria o todo. Todo. Tem muita tecnologia, mas, doutor João, eu não tenho como não falar uma coisa. Ele pode ter a tecnologia que for, mas o mais importante é saber quem comanda essa tecnologia dentro da empresa. Tá? Muitas vezes não é o empresário que vai fazer isso. O empresário está lá na linha de frente com o cliente, né? Ele está na linha de frente, então ele não pode estar no operacional. É muito comum o empresário colocar quem? Às vezes ele coloca a mulher, ele coloca o filho, a filha, a prima. Então, o mais importante é a pessoa que vai estar operando isso ser uma pessoa de extrema confiança. E quando eu digo confiança, não é porque é parente, vai ser, dizendo que parente não é de confiança, não é isso. Não é bem essa abordagem, mas... Não, eu digo no sentido assim, que é uma pessoa que realmente está interessada, que aquelas informações... De fazer a coisa certa. Exatamente. Que aquela informação seja fidedigna. E que esteja correto ali no dia a dia, né, trazendo informação. E aí sim, tem muita tecnologia, muita inteligência artificial hoje, que ajuda muito. Hoje as empresas estão muito tecnológicas, né, em tudo que elas fazem. Então, se o empresário não estiver por dentro disso, saindo ali também, né, do chão da fábrica, indo buscar olhando para o negócio como um todo, soluções de problemas. Porque eu posso trazer para esse cliente a tecnologia que ele vai precisar para a administração, para o financeiro, para o contábil. Mas eu também tento abrir a mente dele que ele tem que ir atrás do que vai ajudar o negócio dele no nicho de mercado que ele está. Que ele está fazendo. Que ele está. A proposta dele. Exatamente. Isso é importante. Mesmo que ele não seja um profissional da área. Então, tem muitos hoje clientes que eles não são profissionais da área, mas têm um negócio
que eles precisam estar por dentro. Então, eles têm que estar perto dos profissionais que entendem, eles têm que estar em seminários, cursos, né? Então, eu acho que tudo isso ajuda. É um pouco de bastante coisa, na verdade, mas principalmente usabilidade. Exatamente. Vontade. Ter vontade de investir ali. Fazer a coisa certa. Bom, Grace, a colega sabe que eu sou um andarilho aí, andando dentro de empresas, e eu me deparo com algumas coisas importantes. Por exemplo, despesas, custos, margens, precificações e principalmente lucros. Então, são aquelas 5 grandezas financeiras. Aí eu pergunto para a Grace, a contabilidade da Santos, o que a colega poderia dizer aos empresários em termos de controles. Olha a minha abordagem. Então, eu quero que a colega diga para os nossos ouvintes quais são os controles que eles devam implementar dentro das suas empresas em termos de despesas, custos, margens, precificações e, claro, falando em lucros. Controles. O que esse povo tem que fazer para melhorar essas empresas, afinal? Bom, a gente volta de novo, né? Nós vamos ter os sistemas, claro, sim, mas vamos pegar despesas, né, por exemplo. As despesas tem que ser uma coisa muito clara, muito básica. Tem que ser tudo. Então, o empresário não pode negligenciar. Então, ele normalmente fecha os olhos para algumas coisas. Ele acha que não é despesa, que não vai fazer diferença, né? Às vezes eu tenho um negócio familiar, e aí é familiar, então tem a despesa da família que utiliza. Não, isso não é despesa. Não, isso é despesa. Isso é despesa, com tem certeza. que analisar tudo que está acontecendo ali dentro. Os custos envolvidos. O empresário tem que entender o que é o custo envolvido. Que, para isso, ele vai ter que saber fazer um cálculo. Né? Tem um cálculo do que está envolvido nesse custo. Cálculo simples, mas ele vai precisar saber. Que mais? Despesas, custos, o lucro, né? O lucro é o objetivo da empresa. A empresa existe é o projeto para ter lucro. É o porquê final. É o porquê. E muitos ficam sabendo só o faturamento, né? Para eles é importante o que fatura. Não é o fatura, é o lucro. Tem empresas é o que sobra. É o que sobra. É o que isso que vai fazer a diferença. Não é porque isso que não tem a empresa. É o sangue empresarial, chama-se lucro. E para chegar no lucro, né? Quem entende um pouco de contabilidade sabe que você passa por várias coisas. É um processo. É um processo. Começa lá no início, os impostos. Eu vou ter impostos, sim, primeira base. Muitos não sabem nem qual é a alíquota deles. Os custos. Perfeito. O que são os custos? Muitos não sabem separar o que é custo de despesa. O que é o quê? Não sabem. Coisas simples, vou dar um exemplo assim que aconteceu há pouco tempo com uma cliente. Ela não sabia se o que ela recebia que ela recebia em cartão, se fosse no cartão a crédito, deveria ir no à vista ou deveria ir no a prazo? Entende? Coisa básicas, né? Mas numa aula, né? Sim. Um curso, como o doutor diz, na verdade. Eu sugeri um curso e pronto. Tá faltando curso numa reunião com ela, a gente começou a fazer isso. Aí a gente explicou para ela onde ela colocaria. Incrível, o sistema dela, a maioria dos sistemas financeiros hoje, eles geram uma DRE, que é um demonstrativo de resultado. É um documento extremamente contábil. Sim. É contábil, né? DRE é do contador. Não, dentro do sistema financeiro dela, se ele tiver todo correto, todos os dados lançados, tiver ele a estrutura, ele vai gerar um tem DRE resposta. para ela. Olha que Exatamente. maravilha. Então, aí, informações básicas que a gente tem que saber. Claro que para você chegar lá no DRE, para você chegar lá no custo, talvez você vai ter que primeiro começar a pesar o produto que você está vendendo. Então, tem clientes lá que eles precisam saber qual é o custo. Mas aí eles têm um produto que tem pesos diferentes. Você vai ter que pesar. Você sabe quanto tem? Nunca fiz isso. Mas você vai precisar fazer. Vai ter que fazer essa menção. Mas quem cuida disso é a minha mãe. Pois é, mas a tua mãe vai ter que aprender vai ter que usar no sistema para que mais gente saiba. Aí você cria um problema familiar, né? Porque você vai ter que chamar a atenção. Chamar a mãe, mas é o
teu por favor. negócio, está envolvido, tu precisa fazer isso. Mãe não é só gerar filho, também tem que alimentar sistemas. Exatamente. Estamos em outros momentos, né? Então, veja, são pormenores, doutor João, que eu só vou saber ajudar o cliente se eu for lá conversar com ele. Se ele chegar no meu escritório e me contar numa conversa, ó, como que funciona o teu negócio? Pois é, quão importante é a contabilidade, né, Grace? Exato. Nossa, pra gente que vive essa lida, meu Deus, como as pessoas poderiam antecipar tudo. E o mais Antecipações, incrível, projetos, fortunas. os empresários pagam pra gente fazer isso. Eles pagam, mas eles dificultam muitas vezes o nosso serviço. Então, ele paga para eu gerar uma contabilidade, mas eu não consigo gerar contabilidade porque ele me dá a informação toda atravessada. Pedra em cima do próprio telhado. Jogando dinheiro no lixo. Paga, mas me ajuda a te ajudar, sabe? É mais ou menos assim. Loucura. Grace, no meu livro Empresas em Números, eu faço uma abertura com uma frase interessante que eu quero que a colega me faça uma abordagem. Eu escrevo o seguinte, a primeira frase: só haverá lucros onde existirem números e eficiência. Então nós temos 3 grandezas: lucros, números e eficiência. Aí vem a minha abordagem para a colega. Como que a colega tem visto o controle dos números? Veja bem, exatamente o que até agora estamos falando, que é a contabilidade. A colega me disse lá atrás, na primeira e segunda resposta, que tem gente que não sabe nem o que representa os números dos balanços, dos DREs, as informações de cada fim de mês que vão para eles. Aí vem a minha pergunta. Como é que a colega tem visto esse controle dos números por parte dos empresários quando pensam em lucratividade? Quem tem mais controle dos números tem mais lucro ou essa coisa não é proporcional? Nossa, com certeza. Quem controla mais? Com certeza. Cresce, né? Cresce. Só cresce. Quem não controla? Vai à falência. Pois é. Vai à falência. Quem não controla números do que está acontecendo dentro da empresa, pela experiência de todos esses anos, de ver o que acontece, a empresa é um negócio maravilhoso, viável e vai à falência. Às vezes um negócio de uma família inteira que veio por geração e pelos administradores que ficaram, falta de administração, vai à falência. Então não é o negócio, não é o projeto, não são as vendas, é a forma como essa coisa é gerida que está gerando o colapso. Com certeza. É isso que a colega está afirmando? Sim, sim. Isso tem que ser aprendido por todos os empresários. Sim, e você nossa, vê uma isso. coisa básica. Você vê isso, porque tem mesmo empresas iguais Uhum. e que umas vão muito bem E as outras não. Então, o que tem aí? É o negócio? É a cidade? Uhum. Não, a política? Né? O governo? Não é. É quem está por trás administrando. É o como fazer. É o como fazer. Isso é uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos aí, e eu acredito também nisso, na autorresponsabilidade. Então, a partir do momento que o empresário ele tomar a autorresponsabilidade, ele parar de culpar o governo, chama passivo, o funcionário, são os funcionários, é o mercado, é a taxação disso, não, autorresponsabilidade. A empresa é o que eu sou. Então, se eu estou há anos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, e a empresa não cresceu, é claro que não vai crescer. Está fazendo errado. Uma frase que eu comentei há um tempo atrás. A empresa, ela ou cresce ou ela morre. Ela não estagna. Quem acha que está estagnado está enganado. Já está morrendo. Já está morrendo. Já está morrendo. Se você não está crescendo dia a dia, porque os números são diários, se você não está crescendo e não tem controle disso, você está morrendo. E você morre sem nem sentir o que aconteceu. E é muito fácil culpar alguém. Então, autorresponsabilidade. A empresa sou eu. Tudo que acontece dentro da empresa é reflexo do dono. Não tem como a empresa crescer se o dono não crescer. Eu cresço, eu evoluo, eu melhoro. E a empresa vai crescer. Vai melhorar. Vai melhorar. É o reflexo. Parabéns por essa abordagem. Isso é uma coisa que eu aprendi pra mim, que o meu escritório, ele não vai, ele não vai melhorar, mudar, se eu não mudar. Se a profissional Grace e sua equipe não mudar. Exatamente. O crescimento é proporcional. Quanto mais eu cresço, mais a coisa cresce. Porque é impossível. Todos ficamos maiores. Né, doutor João? É impossível eu querer algo maior
com a cabeça que eu tenho hoje. Aham. Então, a cabeça que eu tenho hoje, Hoje. para o faturamento que eu tenho hoje, para a equipe que eu tenho hoje, ela serve para o hoje. Para hoje. Amanhã já Se tem eu uma- quero um negócio 3 vezes, 4 vezes maior, eu vou ter que evoluir. Vai ter Não que vai crescer ser a mesma 4, coisa. 5, 6 vezes mais. Isso, e o empresário é a mesma coisa. Ele vai ter que crescer. Aham. Né? Que Nós bom. somos empresários. Estamos no mesmo par. Mesmo bar. Grace, veja que essa tua abordagem é uma abordagem maravilhosa, olha, até dignas de palmas. Tem um livro bem interessante de um americano, Jim Collins. Ele tem um livro que diz o seguinte, não, por que as gigantes caem? E a resposta é exatamente a afirmação que a colega fez anteriormente. A empresa, ela cresce, quando ela para, ela já começa a cair. Este é o porquê de um estudo assim, tamanho mundial, ele fez. E é exatamente neste contexto que a colega disse antes ali. Parabéns por essa abordagem. Essa concepção, ela é muito importante e ela tem que ser assim, difundida de maneira assim, todos os dias. Ou a empresa está crescendo, ou ela está morrendo. Ponto. Inclusive, aqui tem um assunto importante. Para o mundo dos negócios, também tem o princípio do vácuo. Qual é o princípio do vácuo e qual é a relevância? É que se a empresa estiver crescendo, o espaço negócio é preenchido pelo próprio sucesso. Agora, se ela parar, inverte. O vácuo vai ter que ser preenchido só por fracasso, por queda, por falência. Parabéns pela abordagem. Grace, vamos lá. A colega sabe que independente de nós estarmos negociando produtos ou serviços, todos somos vendedores. Então, vende-se a moça para o namorado para a moça, o comerciante para o seu cliente e vice-versa. Aí vem a minha abordagem assim. Como é que a colega vê o atual momento em termos de excelência? Vamos abordar o lado excelente. A colega fez uma abordagem antes ali que anda nesse contexto. A Grace de hoje não pode ser a Grace de amanhã se ela quer ser 2, 3, 5, 10 vezes melhor. Isso é caminho para a excelência. Aí vem a minha pergunta. Como é que a colega vê esse caminho, esse momento de excelência dentro das empresas? O pessoal está preocupado com isso, está preocupado em melhorar. O que conselho você daria para que os que estão parados se mexam e aqueles que estão crescendo acelerem de forma correta para ter uma excelência dentro das empresas? Eu acho que volta naquela questão da autorresponsabilidade. A excelência no que faz é sempre no aprimoramento e é reflexo, é cultura lá de quem está lá acima, né? A empresa vai ser um reflexo sempre. E isso vai se... Porque se o fundador, o empresário lá, né, ele não pode estar tão presente na empresa, mas ele vai ter que ter pessoas que ele está comandando e que mantenham essa excelência. Mas eu vejo que as empresas de sucesso, que têm qualidade naquilo que elas entregam, o empresário ele está sempre ativo, ele está sempre presente. Ele está presente para os funcionários de alguma forma, pode não estar pessoal, mas ele aparece de alguma forma. Ele tem que estar muito envolvido, ele tem que saber do seu negócio. E aí os controles tecnológicos para saber se as coisas estão acontecendo da forma que tem que ser, né? Porque, claro, você cresceu muito, você não vai ficar controlando ali visualmente as coisas. Você vai ter que ter números para acompanhar de onde você estiver, ou ter pessoas para estar acompanhando isso. Mas, claro que nada substitui a parte humana, né? Trazer para a empresa o seu melhor. O seu melhor. O seu melhor. O seu porquê. Que se você acorda cedo, tu tens um dia todo de atividade. Cara, tu não dá o seu melhor. Porque o tempo vai passar igual. Os resultados serão diferentes de quem faz a coisa certa melhor e quem faz mais ou menos. Exatamente. Cara... E faz uma diferença muito grande o empresário estar presente na empresa, né? Estar por perto. Isso é, assim, gritante.
a atitude, a forma dos funcionários agirem quando o empresário está perto. Se o empresário por algum motivo precisa se afastar, é notável como a empresa tem queda, tem problemas, os funcionários ficam diferentes, os fornecedores, tudo muda. Quando você está próximo, a excelência está muito ligada a isso. Claro, o empresário tem que estar bem, tem que ter postura, presença, mas ele estando presente da forma correta, isso faz a empresa crescer de verdade. Essa abordagem é uma abordagem importante, sabe, Grace? Eu quero novamente parabenizar e quero lembrar de um fato importante. Eu imagino que a colega deve ter lido aquele meu livro, que eu escrevi, Empresa em Números. Sim, lá eu relato um fato importante, vou lembrar a colega. Nós fizemos uma análise de uma empresa e descobrimos um padrão bem interessante. A empresa cresceu, e de repente, sem um porquê novo, ela continuava no mesmo nicho, fazendo as mesmas coisas, repetindo projeto, repetindo proposta, com os mesmos clientes e de repente, recuperação judicial. Aí nós, a nossa equipe na época, nos preocupamos em saber, afinal de contas, o que aconteceu. Aí descobrimos que o dono, o seu fundador, acabou indo para um momento político e se afastou 8, 10 anos. Resumo, perdeu a empresa. Viu a importância do que a colega disse agora. Parabéns. Os empresários desse país precisam ouvir esse vídeo, precisam aprender esse porquê. Exatamente. A presença do empresário gera, com certeza, resultados dentro da empresa e sempre resultados bons. Sim. Grace, voltando ao nosso contexto, quando eu escrevi aquele meu livro Empresas e Números, eu observei uma coisa interessante. Lá, nós concluímos de que nenhuma empresa explodiu, nenhuma catástrofe pontual aconteceu. E eu verifiquei, quando eu digo eu, ou nós verificamos, que as empresas que pediram recuperação judicial e que efetivamente faliram, elas tropeçaram em pequenos problemas. Elas deixaram para trás pequenas coisas a serem feitas. E aí vem a minha pergunta, colega. Como que o planejamento financeiro ou planejamento orçamentário, ou esse controle melhor, impede que as empresas venham a ter um prejuízo enorme ou não lucratividade e só descubram tardiamente? A colega falou que está fazendo um serviço, um outro trabalho, inclusive. Como é que essa coisa toda pode ser levada para a empresa ou controlada? O controle, né? Se você tem um controle perto, você vai ter números e aí você vai poder tomar decisões. Então, eu vou dar um exemplo. Você, por exemplo, um restaurante, ele tem um controle. Perfeito. Para saber o número de refeições que ele vendeu durante a semana. Perfeito. Então, as previsões. As previsões. Tem números diários ali, né? Então, se ele sabe que tem dias que vende menos, ele vai poder investigar o que está acontecendo. O que está acontecendo e fazer menos comida. E fazer, ou o que fazer para aumentar naquele dia. O que fazer para aumentar naquele dia. Exatamente, aumentar a receita, porque ele tem um X de quadro de pessoas que ele poderia manter as refeições e até aumentar. Mas por que naqueles dias, né, diminuir? Ele só vai ter isso se ele tiver controle, se tiver informação, tecnologia. Então, toda ferramenta tecnológica ela vai ajudar o planejamento financeiro, né, que o doutor comentou aí. Perfeito. O planejamento, ele é tudo não só para a empresa, né, para nós como pessoas. Quem não conhece os seus números, os seus resultados, está à deriva. Exatamente. A maioria das pessoas está acostumada, né, chegar ao final do ano e fazer as promessas de final de ano, né, e colocar lá 10 coisas que eu quero fazer o ano que vem, ir para academia, né? Menos fazer o controle financeiro das empresas. Que loucura, viu? A empresa, toda empresa, deveria fazer algo. Isso é uma coisa que eu já faço também há algum tempo, e todo ano, quando chega perto do momento de nós fazermos, nós repassamos, porque no escritório a gente replica, né, aquilo que é bom a gente replica para os clientes. Planejamento. Então, nós já temos uma data agora do nosso planejamento para 2026. Então, nós temos agora no comecinho de dezembro, nós vamos ter um
curso, né, que faremos, e dentro desse curso, já é o 3º, 4º ano, e a gente vai fazer o planejamento para 2026. Parabéns. Então, quantas empresas param para fazer isso? E o planejamento, Dr. João, não é 10 coisas que quero fazer no ano que vem. Não. O planejamento vai envolver analisar o que aconteceu no ano passado, planejar, né, colocar dentro das metas o que nós temos para o ano que vem, mas já delimitar o que vai ser feito a cada 3 meses, a cada 6 meses. 9. Exatamente. Não é só pôr uma meta, mas é colocar o que vai ser feito para você começar a controlar se está chegando perto. Então, se eu não fizer isso, eu não vou a lugar nenhum mesmo. Não vai. Você tem que ter as metas e colocar um cronograma para isso. Né? Tem um método que a gente usa, que a gente conversa muito com o pessoal, que é aquele método Canva. Né? Perfeito. Então, sim. Sequencial. Exatamente. Sequencial, lógico e racional. E é o momento de fazer. Agora, 2026 está ali, começa em janeiro. Ano que vem começa a reforma tributária, tem muita coisa. Então, se a gente não se planejar, nós somos, assim, massacrados como um rolo compressor. Porque quem não se planeja vai ficar para trás. Para qualquer destino, acaba indo para o destino, seguindo o rumo indicado pelos outros. Exatamente. Então, tudo tem que ser a base disso. Cronograma, planejamento, né? Cronogramas de datas do que vai ser feito. Isso é importante para os teus funcionários. Quando você chega para os teus funcionários e fala que você tem uma meta já para 2026, isso dá para eles gás, energia. Opa, vamos bater essa meta. Essa empresa já tem planejamento para o ano que vem. Um projeto e eu estou dentro. E eu estou dentro. Isso é muito importante. Isso aí faz diferença. Muito. Que bom. Como é que a colega tem visto hoje o momento contábil e em falando exclusivamente de cumprir prazos pelas empresas? Teus clientes estão cumprindo os prazos certinho? O que a colega poderia orientar ou aconselhar essa clientela, esses empresários de mundo afora, em relação a cumprimentos de prazos? Bom, a contabilidade ela vive com base em prazos. Com base em prazos. Nós, como eu falei, faz os planejamentos e a gente inicia, cada mês a gente tem que estar atento aos prazos, né? Correto. Porque, vamos dar um exemplo, folha de pagamento. A folha de pagamento tem que ser paga lá até o 5º dia útil. Mas nós já estamos pensando em folha de pagamento no 25º dia do mês anterior. Então, nós já estamos lá fazendo e trabalhando em prol disso. Então, o prazo, a empresa, ela tem que viver em função desses prazos, ter bem claro quais são os prazos. E se cumprem ou não, doutor, tem alguns que sim, alguns que não. Aqueles que entenderam a importância... Qual a consequência de não cumprir os prazos, então? As principais consequências. Quem não cumpre prazo, primeiro, penalidades fiscais, eu vejo também com prejuízo, né? Não cumprir o prazo, perde-se financeiramente, atrasos, e dentro da empresa também de uma forma cultural novamente, né? Porque pensa uma empresa que atrasa o pagamento do funcionário. A cultura de fazer a coisa certa é uma e a fazer a coisa mais ou menos é uma outra. O funcionário já entende que ele também pode fazer a coisa mais ou menos, né? Se ele acaba relaxando. Atrasado, é cultural, né? Perfeito. Então, prazo. O que mais que a gente pode falar sobre prazos? A nossa vida é em função deles, então, para a gente entender quem não faz isso, tem que se colocar no lugar dele. Então, tem muitos empresários que não cumprem. Que não cumprem os próprios prazos necessários dentro da contabilidade. Eu acredito que alguns não entenderam a seriedade disso, né? E as consequências também, as consequências disso. Eles são os únicos penalizados, porque estão jogando dinheiro fora. Quer ver uma dificuldade que eu tenho na contabilidade até hoje, de questão de cumprir prazos? É uma coisa já de anos que a gente tem, desde a reforma trabalhista, o registro a tempo dos funcionários. Registros. Tá? É uma das dificuldades que nós temos. O sistema hoje não aceita mais registro retroativo. Nós já tem multa em cima disso, mas é difícil o empresário entender isso. Ainda o empresário não entendeu que os meses fiscais têm que ser observados. Você mostra por A mais B, né? Alguns aprendem com a questão das multas, né? Daí, quando aí eles aprendem na hora de pagar.
Mas mesmo assim eles são reincidentes. Tentam. Você fala uma, fala outra, mas não dá. 30 dias, só Fica experimentando o contador e vê. Fica tentando. O contador está quase atrapalhando as empresas, que loucura. É quase essa sensação que eu acho que o empresário está tendo, que não é possível. Gente, a coisa tem que ser tratada de maneira mais séria. E assim, não aprendem, né? Porque muitas vezes ficam lá com o funcionário um mês sem registro. Até mudou, sabe, doutor João? Porque antes era o quê? 3 meses, 4 meses sem registro, né? Daí registrava e tal. Sim. Agora já não, agora não é muito. É um mês. Mas é um mês. Um mês. Um mês, uma ação trabalhista representa 6, 7, 8 mil. Esse momento dessa reforma, a colega me trouxe N situações que me preocupam como advogado, como homem de negócio e como cidadão, porque me parece que as minhas pesquisas aqui se confirmam com as respostas da colega. Daí vem a pergunta. Nós temos uma mudança não apenas tributária, nós temos uma mudança legislativa. O que essa nova ordem jurídica e tributária contábil vai exigir ou vai apertar para as empresas em relação a esses fatos básicos que a colega me colocou? Qualidade de documentos, registros, coisa atrasada, enfim, digamos assim, esses vícios que os empresários estão tendo. Essa nova ordem tributária está trazendo uma mudança interessante sobre isso aqui? É uma mudança muito grande. Muito grande. Muito grande. Ela vai ser progressiva, de acordo com o tamanho das empresas. Da empresa. Né? É lógico, não vai ser algo assim impactante para todas no primeiro momento. Num só momento. Num só momento. Claro que está sendo respeitado o tamanho, né, a complexidade das empresas, mas vai atingir todo mundo, todo mundo. Tanto que hoje os meus clientes, que são tantos do Simples Nacional, é um regime, né, melhor para empresas menores, microempresas, empresas de pequeno porte. Mesmo que essas empresas do Simples, elas não sejam atingidas já nesse primeiro ano, né, ou no segundo ano, de forma efetiva, com exigências, mas eles vão ser afetados. Já na sequência. Já na sequência em questão de preço. E esses vícios vão ser quase que cortados pela raiz. Eles vão ser obrigados, eles vão ser empurrados a também ter se adaptar a contabilidade, a tudo. O conjunto de informações de maneira mais efetiva. Isso. Por isso que quanto antes eles se adequarem, eles terem a informação do que está acontecendo. Então, essa semana eu tive uma reunião com um cliente de médio porte e eu fui bem claro, eu expliquei, olha, eu vou explicar para vocês a fundo o que vai acontecer com as grandes empresas, porque ela vai afetar vocês. Os fornecedores deles são grandes. Então, vai afetar. Você vai sentir quando o teu fornecedor chegar e falar o preço agora vai ser esse. E se você não aceitar, eu estou cortando o contrato com vocês. Para você entender o que está acontecendo e não adianta tentar renegociar, porque esse fornecedor não vai renegociar com você, porque ele não pode. Então, por isso que nós estamos informando, treinando, dando condições para as empresas pequenas também se adaptarem. E as grandes estão obrigadas, essas já estão, inclusive, muitas grandes já estão fazendo parte dos testes. Dos testes, né, da implementação do sistema como um todo. Como um todo. Só que, como eu já estou vendo isso há muito tempo, doutor João, a reforma tributária é uma coisa que quando nós começamos a ver, ela assustava. Até a mim, que sou contadora, também me assustava. As pessoas que estavam nos passando o conteúdo, eu também tinha essa opinião, mas será que é tudo isso? Não, está assustando Informações distorcidas, então. Não é. Só que de tanto ouvir, aprender, fazer curso, conversar com colegas e tal, hoje eu consigo ter um outro olhar. E é esse olhar que eu quero que os empresários também tenham, que a reforma tributária, ela vem sim para ajudar, ela é necessária. Na verdade, ela é necessária. Que bom. Hoje, a forma tributária como nós temos, ela é absurda. O próprio empresário não consegue entender o que ele paga de imposto. Né? Hoje, se você for explicar para um cliente, e muitos clientes a gente começa, né, o DIFAL, né, que é essa diferença da alíquota.
ela é absurda, ela é injusta, ela é sem sentido nenhum, ela prejudica, mas ela existe. Existe, está aí. E é Ela obrigada. tem que ser cumprida. É obrigada, tem que ser Sim. cumprida. Então, é para isso tudo que ela vem para mudar. E quando ela vem para mudar e mexer na parte de controles, de documentos, né, é justamente para forçar o empresário a sair da sua zona de conforto, entender o seu preço, entender se a empresa está dando lucro realmente, ele vai ser forçado. O cliente vai ser forçado a analisar o seu preço de venda, porque a forma de calcular o preço muda. Muda tudo. Totalmente. É. Você vai ter realmente condições de saber o que é produto e o que é imposto. O que é imposto. Separa as coisas ali, né? Hoje- Me pareceu que fica muito mais fácil o controle também, né? Sim, Depois de implementado. depois de implementado, e ele não vai ser fácil, ele vai ser obrigatório. É. Você vai ter essa informação, você vai saber exatamente o que é produto e o que é imposto. E até porque o governo vai cobrar a parte dele antes, né? Antes. Vai ser o O governo é primeiro. bobinho, mas está tudo certo. O governo ele pode tudo, né? Ele está muito esperto, né, nesse quesito. Mas eu vejo como uma coisa muito positiva para o empresário. Que bom. Parabéns. Grace, parabéns. Grace, veja, colega, o seguinte. Esse contexto que nós estamos abordando, daria para ficar o resto das nossas vidas conversando e ensinando esse povo. Mas o tempo é senhor de todos nós. Então, eu quero dizer para a colega que parabéns pelo essa aula. Espero que muitos e muitos e muitos empresários assistam, reassistam. Faço que nem uma senhorinha veio um dia que disse assim: João Antônio, eu acho que eu já assisti umas 50 vezes os teus vídeos. Digo, aleluia! Que legal. Descobri a senhora como uma digamos assim, admiradora. uma admiradora fiel. Então eu espero que milhares de pessoas assistam esse conteúdo, um conteúdo assim de uma expressão, nossa, inimaginável. Parabéns, obrigado mais uma vez. Obrigada, doutor. Parabéns a Santos Contabilidade pela a qualidade do teu conteúdo, da tua abordagem e principalmente a forma com que a Santos Contabilidade está tratando o cliente dela. Porque eu estou verificando, Grace, que a carência da boa contabilidade faz falta dentro das empresas, em se pensando de ter lucros. Obrigado, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, doutor João.